Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos uma questão da IFSU. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! A tabela abaixo mostra os valores da temperatura de ebulição da água em função da pressão a que a água está sendo submetida. Uma tabelinha, do lado aqui da esquerda, a pressão medida em atm, do lado da direita, a temperatura, o ponto de ebulição da água, e a gente pode reparar o seguinte, ó, à medida que a gente vai aumentando o valor da pressão, a temperatura de ebulição aumenta. O que faz sentido com as nossas aulas sobre calor latente e mudança de estado físico. Se você coloca uma pressão maior sobre as moléculas de água, é mais difícil para aquela molécula no estado líquido passar para o estado gasoso. Requer um estado de agitação maior. E essa agitação maior se traduz numa temperatura maior. O aumento da pressão provoca aumento da temperatura de ebulição. Com base na tabela e nos conhecimentos de calorimetria, nós temos aí 4 afirmativas. E o que o exercício pede é qual ou quais afirmativas estão corretas. Vamos lá? Primeira afirmativa. O que ela fala para a gente? Quanto maior a altitude local, menor será a temperatura de ebulição da água. E aí, qual a relação de altitude com temperatura de ebulição? Vem cá, deixei um desenho bem simplório separado para você aqui. Ó, vamos imaginar um lugar de menor altitude, sei lá, praia, nível do mar, e um lugar com maior altitude, Pico da Neblina, 3.000 metros de altitude. O que tem de diferente entre esses lugares? Pegando aqui menor altitude, é um lugar mais baixo, onde a coluna de ar sobre esse lugar é maior. Tem mais ar em cima das cabeças das pessoas aí desse local. Eu tenho uma baita de uma pressão aqui. Quando a gente sobe a montanha, a coluna de ar sobre o lugar fica menorzinha. Então isso vai se traduzir numa pressão menor. Por isso que atletas, jogadores, quando vão para altas altitudes, vão passar por um momento ali de, às vezes, até de ter dificuldade para respirar durante o treino, porque tem menos ar, o ar é rarefeito, a pressão é menor. Aqui a ideia é quanto maior a altitude, a gente tem como consequência na pressão uma pressão menor. Menor a pressão. E da tabelinha e dos nossos conhecimentos de calorimetria, quanto menor a pressão, menor a temperatura. O ponto de ebulição da água. Se a nível do mar a gente tem a água fervendo a 100 graus Celsius, quando a gente sobe a montanha, a água ferve numa temperatura menor. Justamente o que foi dito na primeira afirmação. A primeira afirmação está correta. Ela precisa aparecer na resposta. Estamos entre letra A e letra C. Vamos para a segunda afirmação? Quanto maior a pressão exercida na água, maior será a sua temperatura de ebulição. Isso a gente consegue ver pela tabela. Conforme eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura de ebulição. A 2 também está correta. Deixa eu só grifar aqui, ó. Maior pressão, maior temperatura de ebulição. A 2 está correta. E aí, a gente descarta a letra C. A gente já sabe que a alternativa correta vai ser a letra A. Vamos dar uma olhada nas outras duas só para ficar com paz de espírito? 3. Em uma panela de pressão, a temperatura da água no estado líquido não pode ultrapassar os 100 graus Celsius. Vamos lá. Numa panela de pressão, no interior dela, a pressão é maior que a pressão atmosférica. Um atm quando a gente está aqui no nível do mar, mas lá dentro a pressão é grande. Justamente para a ideia de, com uma pressão maior, você aumentar a temperatura de ebulição e a água ferver numa temperatura maior. Na sua panelinha aberta, a água ferve a 100 graus Celsius. Numa panela de pressão, a água ferve a 120, 130. E é justamente por ferver numa temperatura maior que cozinha mais rápido, né? Um pedaço de batata mergulhado em água a 100 graus Celsius demora um certo tempo para cozinhar. Mas quando ele está mergulhado em água a 120 graus Celsius,
Ele cozinha muito mais rápido porque a temperatura maior acelera as reações químicas. Dentro da panela de pressão, a temperatura de ebulição é maior do que 100 graus Celsius. Sei lá, vamos falar no nosso exemplo de 120? Então eu posso ter dentro da panela água líquida a 100 graus Celsius, 101, 102, 103, 118, 119, porque só a 120 vai passar para o estado gasoso. A terceira afirmação fala que isso não é possível, é uma mentira. E por isso a terceira está errada. Vamos para a última? A pressão de 0,474 atm e a temperatura de 90 graus Celsius, a água está no estado líquido. Para a pressão de 0,474 atm, a temperatura de ebulição não é de 80 graus Celsius? Então a água ferve a 80 graus Celsius. Se eu encontro a água numa temperatura de 90 graus Celsius para essa pressão, ela já ferveu, ela já passou para o estado gasoso, ela não vai estar no estado líquido, confirmando a 4 como incorreta e a letra A como nossa alternativa. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando o novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!